Um dos fundos mais queridos aqui da Bolsa de Valores, um fundo imobiliário de base 10, que está na carteira de muita gente, desde o pequeno investidor até o investidor mais experiente aqui da Bolsa, gosta muito de ter esse fundo imobiliário na carteira. E ele vai entrar na nossa carteira aqui do canal no dia de hoje. Vou mostrar para vocês o aporte que eu fiz nesse fundo imobiliário e vamos ver, né, quanto que rende a quantidade de cotas que eu comprei para podermos fazer uma projeção do futuro e avaliarmos se ele vai ser interessante para nos gerar uma renda passiva. O fundo imobiliário que eu estou falando para vocês é o GARI 11. E esse fundo, como eu disse, ele é muito querido na Bolsa de Valores. Convido você a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito aqui ainda, né? Deixa aquele like para fortalecer se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer principalmente apoiar o meu trabalho, o like não custa nada para você e vai me ajudar bastante, tá bom? E agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre a estratégia por trás de utilizar fundos imobiliários dentro de uma carteira de previdência, né? Uma carteira que vai nos ajudar a aposentar no futuro. Esses fundos imobiliários que eu sempre trago aqui no canal para vocês, eles pagam dividendos mensalmente. O que isso quer dizer? Todos os meses existe uma divisão de lucro do fundo imobiliário que é distribuído aos seus cotistas. Nós, que somos os investidores nessas cotas. Se a gente tem uma quantidade certa de cotas, a gente recebe um certo valor. Quanto maior esse número de cotas, maior é a bola de neve, maior é o valor que a gente vai receber. E a ideia por trás dessa estratégia é a seguinte: acumular a maior quantidade possível de cotas até o dia em que eu desejar me aposentar ou desejar parar de trabalhar e receber essa renda passiva de fato para poder compor aqui os gastos da minha casa, da minha família e tudo mais. É claro que isso pode levar tempo, mas você vai ter certeza fazendo essas projeções que você vai querer isso para sua vida. Porque é de pouquinho em pouquinho, comprando cada vez mais cotas, que a gente vai conseguir atingir a nossa liberdade financeira. Então eu convido você a vir junto comigo até o final desse vídeo, conhecer um pouquinho mais sobre o Gari 11 e entender essas estratégias que eu estou falando para você sobre aposentar na Bolsa de Valores. Vamos então agora para o Investidor 10, onde você vai acompanhar esse ativo comigo na prática. E aqui no Investidor 10, a gente tem a relação, primeiramente, da nossa carteira. Você pode acompanhar aqui junto comigo o patrimônio que a gente tem nessa carteira aqui, tá? De 1.192, uma pequena desvalorização de apenas R$ 1. Você vai perceber que os ativos que a gente colocou aqui, eles variaram um pouco, né? Um para cima e outro para baixo. O VGHF, ele está subindo aqui uns centavos e o MXRF está se mantendo aqui no 0 a 0, tá? Então, até o momento está bem tranquila a nossa carteira, estamos só esperando receber os dividendos que virão no próximo mês, tendo em vista que a gente começou essa carteira essa semana, né? Então, estamos aqui bem tranquilos para poder conseguir chegar aí ao certo valor que seja interessante para a nossa aposentadoria. Então, temos esse valor totalmente distribuído em fundos imobiliários. A ideia aqui do canal é a gente aportar somente em fundos imobiliários e ver, né, ter a experiência de que é possível sim se aposentar com fundos imobiliários, contando com esses proventos mensais, aumentando cada vez a quantidade das cotas que a gente vai colocar e diversificando bem em relação a cada setor dentro dos fundos imobiliários que a gente vai investir, cada segmento, né? E no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai investir no GARI 11. Temos aqui dois fundos de papel e o próximo fundo que vai entrar é um fundo de tijolo. Vou adicionar aqui a quantidade de cotas para vocês verem. Na hora que aparecer ali, a gente dá uma entrada para dar uma analisada dentro desse fundo imobiliário para ver se de fato ele é interessante. Você vai ver que é, porque, claro, eu estudei antes, né, de fazer esse vídeo. Não, ela está também na minha carteira principal aqui do pessoal e do canal, de um outro canal de investimentos que eu tenho também. Então, tá super tranquilo. O Gari 11 ele é super tranquilo de se investir. A gente seleciona FIIs. Eu vou colocar aqui Gari 11, Guardian Real Estate, e a quantidade 30 cotas. Essa vai ser a quantidade, não tem outros custos, a gente adiciona o nosso ativo e já conseguimos, né? Agora, na hora que ele atualizar, já vai aparecer ali para gente o nosso Gari 11, tá bom? Vamos lá.
Aguardando um instantinho, só falando que o Gary 11 ele é um fundo de tijolo, diferente dos outros fundos que a gente tem aqui, né? Que são os fundos de papel. O Gary 11 ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele possui, de fato, imóveis em seu portfólio, né? E ele não é só papéis e dívidas como os outros dois fundos que a gente viu nos últimos episódios aqui da série, tá? Então, esse fundo ele tem uma grande importância para a gente, e você vai ver que ele já está aqui na segunda posição. E ao entrar nesse fundo imobiliário, a gente vai ver aqui alguns pontos importantes, que é sempre bom analisar quando estamos falando de fundos imobiliários. Primeiramente, a cotação, que aqui está zerado, mas ela está em R$ 9,04. A gente acabou de comprar, então deu para ver ali, né? Isso aqui eu acho que é um bug aqui do site. O dividend yield, que é a quantidade de proventos que esse fundo distribui ao longo do ano. Então, nos últimos 12 meses, ele rendeu para a gente 11,45% de dividend yield, ou seja, é o dividendo que ele paga para o acionista, para aquela pessoa que é cotista, né, no caso a gente, que tem essas cotas mensalmente. Então deu quase 1% ao mês ali, né, girando em torno de 0,90 e poucos por cento ao mês, tá bom? Isso é muito bom, faz aqui, né, vai gerando para a gente um salário que é de renda passiva, a gente não precisa trabalhar para poder recebê-lo, e ele vai aumentando cada vez mais, porque lembre-se sempre, a porcentagem, ela depende do valor que está sendo aplicado, porque a porcentagem é apenas uma fração de um todo, é uma fração de uma certa quantidade. Quanto maior essa quantidade, maior é o resultado da porcentagem dessa quantidade. Então, o mais interessante a se fazer é aumentar cada vez mais, se possível, essa quantidade de cotas. Não só desse fundo imobiliário, mas de todos os outros. Falando também de ações, mesma ideia. Se eu falar de ETFs, mesma ideia. Todos os ETFs, todas as ações, todos os fundos, quanto maior a quantidade que eu tenho, maior será o rendimento no futuro. Então, por que isso aqui é um trabalho muito importante? A gente fazer aqui os investimentos todos os meses ou semanais, tentando aglomerar e agrupar a maior quantidade possível de cotas desses ativos, para que lá na frente, daqui 20, 30 anos, a gente possa ter ali uma boa quantidade e receber um valor justo por aquilo tudo que a gente já trabalhou na vida inteira e estar recebendo depois lá no final esse valor mensal, tá bom? Beleza. Outro ponto importante, o P sobre VP. Ele subiu bastante nesses últimos tempos, né? Você pode notar aqui que lá em janeiro ele estava custando 7,32 e depois ele agora está custando 9,04, né? Isso foi devido a movimentações boas que ele fez, um fundo muito bom, ganhou valor de mercado, fez vendas, fez compras, né? Pagando bons dividendos, as pessoas se interessam e acabam comprando esse fundo imobiliário. Isso fez com que ele chegasse no seu valor justo, né? Um aqui significa que ele está exatamente custando o valor que ele deveria custar. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, se eu pegar todo o valor patrimonial desse fundo e dividir pela quantidade de cotas, vai dar exatamente R$ 9,04, que é o valor que ele está custando hoje. Por isso o PVP está 1, certo? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. A liquidez de 9 milhões é uma segurança que a gente tem na Bolsa de Valores. Comércio que vai e volta, né, de cotas vendendo e comprando, né, pessoas que vendem, pessoas que compram, gira em torno de 9 milhões de negociações por dia, somente nesse fundo imobiliário, pessoal. Isso é incrível, tá? Muita gente compra, muita gente vende todos os dias. Isso aqui dá 9 milhões, dá 1 milhão de cotas, mais ou menos, por dia, que é negociada para lá e para cá, né? Vende, compra, vende, compra. 1 milhão de cotas por dia, que representa esses 9 milhões aqui de reais, tá bom? A variação, como eu disse para vocês, teve uma boa evolução, subiu 11%. Então percebam que, além desse dividendo de 11,45, teve uma variação de 11,76, totalizando aqui quase 24%, né? Vamos colocar 23% de variação positiva, de rentabilidade. Isso em um ano, tá? Em 12 meses. 24% é muita coisa, pessoal. É quase 2% ao mês. Isso é bastante coisa para um fundo imobiliário. Então, de fato, ele foi ali, né? E está sendo também muito interessante para a gente, você que é acionista, eu também que sou, tá bom? Outros pontos importantes, né? Ele é um fundo de tijolo híbrido, porque tem vários segmentos dentro dele. A gente vai ver daqui a pouquinho essa distribuição. Vacância zero, isso aqui é essencial para um fundo de tijolo, tá? É claro que
Estar próximo de zero já é bom, mas estar em zero é muito bom, né? Se estamos ali entre 0% e 5%, é um valor aceitável, tá? Para mim, pelo menos, para minha estratégia. Acima de 5% de vacância, temos que tomar um cuidado, já não está mais na hora de comprar esses ativos, e sim de manter só na carteira. Se subir muito, aí é a hora de se desfazer mesmo, tá? Então sempre tome cuidado com essa vacância, beleza? Número de cotistas, então 390 mil pessoas que investem nesse fundo, um total de 147 milhões de cotas, 1,3 bilhão de patrimônio, tá? O preço justo de R$ 9, como a gente viu, tá muito preço justo aqui. Último rendimento de 8 centavos. Isso é muito bom, gente. Imagina, uma cota ela custa R$ 9. Você está recebendo 8 centavos por mês. Imagina se você tem 1.000 cotas, você vai receber R$ 80 por mês. Isso é bastante coisa, né, gente? Muita coisa mesmo para somente um fundo imobiliário. Pensa comigo, um fundo imobiliário está te pagando isso todos os meses. E não é só durante um ano, durante 6 meses, não, gente. É a vida toda, desde a sua existência, o fundo imobiliário pretende pagar até o final da sua vida. E aí, aqui uma coisa importante, ó, prazo de duração indeterminado, ou seja, ele não tem prazo para se desligar, né? Ele tem que um prazo indeterminado para continuar na bolsa de valores. E caso ele surja a possibilidade de sair, que isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Somente fundos ruins que acabam saindo da bolsa. Se acontecer, eles vão avisar pra gente, dá tempo da gente vender as cotas e tudo mais, e dá para vender por causa que o mercado ele gira diariamente, beleza? Muito bem. Então temos aqui que ele está acima do CDI atualmente, é um dos poucos fundos imobiliários que está acima do CDI. E como eu disse para vocês, né, aquela soma da variação, a soma com os dividendos deu mais do que o CDI. O CDI está absurdo ultimamente, porque ele está numa taxa Selic de 15%, né? Então o CDI está 14,9%. Isso é absurdo, né, gente? Isso aqui é sinal de que um país está quebrado, é a sua taxa de juros está a 15%. Estamos vivendo esse momento, tá, gente? Está triste, mas é a nossa realidade. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem nessas crises, né? Então, comprar na baixa para depois lucrar lá quando os ativos estiverem voando, tá bom? E não vá para renda fixa, não, tá? Embora esteja pagando muito, não vale a pena, gente. Aproveite as oportunidades. Isso não é uma recomendação, é apenas a minha ideia que estou passando para vocês, tá bom? Outras coisas importantes aqui, né? O yield que eu falei para vocês é 0,92%, totalizando 11,45 ao ano. Tivemos aqui algumas variações pequenas no valor das cotas, tá? Dos dividendos. Até dezembro do ano passado era 9 centavos, depois ficou 8 e manteve-se em 8, porque esse fundo, além de pagar os dividendos, ele faz várias e várias negociações, né, de novos imóveis, ele compra, ele vende, ele faz lucro com essas vendas, ele compra mais barato, ele faz uma gestão muito ativa. Isso é muito legal para quem é investidor, porque acaba diversificando cada vez mais, trazendo qualidade para o fundo imobiliário, tá? Aqui estão os valores, né, dos dividendos pagos. Um magic number, tá? A gente precisa de 109 cotas para poder comprar uma nova cota com o valor dos dividendos. Isso totaliza para a gente R$ 985,36. Com esse valor investido no Gari 11, então, ao receber os proventos do próximo mês, eu já consigo comprar uma nova cota somente com esses dividendos. É isso que significa esse magic number aqui, tá? Muito bem, e aqui está o seu portfólio, ó lá, a lista de imóveis que está no Gari 11, tá? Temos aqui 14 imóveis em São Paulo, 4 imóveis na Bahia e 2 nesses aqui e um nesses aqui. Então, quer dizer que esse fundo ele está bem diversificado, falando de setores aqui do Brasil, né? Em vários estados, em várias cidades, e a gente consegue ter essa diversificação, e ela é muito importante para a nossa carteira. Porque cada setor do país ele é gerido por uma administração, né? Por políticos diferentes, por situações diferentes, passam por momentos até mesmo climáticos diferentes, né? Então acaba que tendo essa diversificação, a gente acaba acoplando tudo dentro de um bolo e isso faz com que o balanceio nos evite grandes quedas e, claro, às vezes limita um pouco de grandes ganhos, mas mantendo o equilíbrio no longo prazo é a melhor forma da gente conseguir se manter firme na bolsa. Porque na primeira queda grande a gente sofre bastante. Ter esse equilíbrio evita que a gente tenha essas quedas de grande valor, tá?
Aqui temos a lista de todos os fundos, todos os imóveis, tá? Bastante Pão de Açúcar, temos Grupo Mateus, temos Arliquid, temos Carrefour. O Carrefour ele adquiriu esse ano, tá? Comprou 15 imóveis do Carrefour, então ele está bem diversificado com respeito a isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o fundo, baixe o informe mensal, baixe os relatos relevantes e tudo mais que ele vai falando, ele vai se comunicando com o cotista a partir desses documentos aqui, tá? E aí a gente termina, né, com esse total aqui. O Gary 11 está com PVP de 1 e ele está muito, muito bom com esses valores que a gente tem nele hoje, tá? Espero que você tenha gostado desse fundo. Me diga nos comentários se você tem Gary 11 na carteira, se você não tem, se você se interessou. Não é uma recomendação de compra, mas você pode aí, né, dar uma olhadinha, ver se esse fundo é bom, estudar os relatórios. Será que ele cabe na sua estratégia? Será que ele vai ser bom para você? Estude tudo isso antes de comprar o ativo, porque é o seu dinheiro, tá, gente? Aqui no caso no meu canal, nos meus canais, eu uso o meu dinheiro. Então, eu estou ciente dos riscos e das oportunidades. Você precisa também antes de comprar o seu, beleza? Fiquem com Deus. Eu espero que você tenha sucesso em seus investimentos e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá!